seguinte, a igreja vem tratar sobre um tema muito caro para nós, que nós devemos olhar, não com o olhar de que tudo se acaba neste contexto da morte. A igreja vem falar para nós aquilo que a teologia vai chamar de escatologia, que é a doutrina que trata sobre o final da vida humana ou do mundo. Mas quando nós falamos da finitude humana, nós não devemos falar no sentido apocalíptico, no sentido de tudo aquilo que nós ouvimos no contexto protestante de dizer, aquelas coisas todas que irão acontecer. Mas nós devemos olhar para o final dos tempos com um olhar profético e ver que as profecias a qual os profetas se referiram e falaram estará se cumprindo. É aquelas palavras de Jesus que ele fala sobre a sua volta, sobre como ele virá uma segunda vez ao mundo, se cumprindo. Então, o fim da vida humana não é simplesmente a morte, mas é o encontro com o seu Senhor, é o encontro com Jesus. A nossa vida, ela não acaba com a morte. A nossa vida, ela apenas está começando. Por nós saímos dessa vida humana, dada ao sofrimento, às suas dificuldades, e entramos para uma vida nova em Cristo, onde todas as coisas serão e se tornarão perfeitas com Ele e para Ele. Nas leituras, vai nos falar também sobre um tema muito caro para nós. A primeira leitura, ela vai nos falar sobre a sabedoria. O livro da sabedoria, ele vem dizer para nós sobre a sabedoria e como conquistar essa sabedoria. A sabedoria, ela é a capacidade de distinguir entre o que é certo e o que é errado e fazer o bem. Então, nós cristãos devemos ter dentro de nós essa sabedoria sobre o que é bom e sobre o que é ruim. E buscar colocar aquilo que está dentro de nós, essa sabedoria, em prática. A Bíblia vai nos dizer que a sabedoria, ela só pode ser alcançada através do Espírito Santo. Nós vamos ver que a sabedoria, ela é um dom do Espírito Santo. Quando nós estamos lá estudando os 7 dons do Espírito Santo, nós vamos ver que a sabedoria, ela faz parte, ela é dom do Espírito Santo. Então, quando nós dizemos que alguém é uma pessoa sábia, ela não é por si só. Ela é sábia porque Deus deu a ela esta sabedoria. Deus deu a ela esta capacidade. Então, todos nós devemos buscar em nós esta sabedoria, esta capacidade que é dada por Deus. Por isso que a leitura vai nos dizer, aquele que madruga a sua procura não será desamparado. Então, quanto mais cedo nós buscarmos essa sabedoria, mais cedo ainda nós a encontraremos. Quando mais cedo ensinarmos as nossas crianças a sabedoria, com mais cedo ainda elas conquistarão essa sabedoria. Porque a sabedoria, ela é dada a quem procura. Todo dom de Deus, ele é gratuidade, nos é dado por graça e com gratuidade. Mas somente é dado àqueles que assim os procuram. Não é porque é os dons do Espírito Santo, não é porque Deus é o nosso Pai, que nós já temos em nós esses dons, esses carismas. Se nós não buscarmos de Deus a sabedoria, o entendimento, a fortaleza, a justiça e o temor de Deus, nós não o teremos. Porque é nós que devemos buscar. Deus, ele quer que nós o buscamos. Não porque Deus tem em si uma carência. Que Deus é esse que precisa que o ser humano fique buscando ele a todo custo. Isso é uma carência. Não é uma carência. É porque Deus nos deixa na nossa liberdade. Se nós buscamos em Deus o dom da sabedoria, ele nos dará esta sabedoria. Se nós não buscamos, nós não a teremos. Porque Deus jamais irá passar por cima da nossa liberdade.
E o livro da sabedoria, ele vai trazer que a sabedoria é algo acessível. Ela não é um dom que é dado apenas a algumas pessoas específicas. Fulano tem um dom da sabedoria, ciclano não tem. Não, a sabedoria é dada a todos que a procuram. É um dom dado a cada um de nós. E cada um vai pôr em prática de acordo com a sua necessidade, de acordo com a forma em que vive. Alguns nós vamos ver, nós podemos até dizer, fulano é mais sábio do que ciclano. Não é porque ele tem mais sabedoria. É porque dentro daquilo que ele faz, ele tem aquela sabedoria. Naquilo que eu faço, eu tenho a minha sabedoria. Eu não posso dizer que um professor de matemática, ele é mais sábio do que um professor de língua portuguesa. Cada um dentro da sua especialidade vai ter a sua sabedoria. Eu não posso querer colocar os dois no mesmo pedestal. Ambos vão dominar as duas ciências, mas alguns vão dominar apenas uma e será sábio naquilo que fazer. E esse livro da sabedoria vem trazer para nós que nós devemos buscar essa sabedoria. Mas ele traz um alerta para nós. Não é a sabedoria humana que nós devemos buscar. Não é a sabedoria dos homens que nós devemos buscar, mas a sabedoria divina, aquela que vem e é dada somente por Deus. Como eu falava no início, se nós temos em nós o dom da sabedoria, é porque recebemos de Deus. Então nós devemos buscar essa sabedoria que vem de Deus. E essa sabedoria que vem de Deus, ela vai nos ensinar a viver de acordo com as doutrinas, com os princípios da fé. Nós só seguimos os princípios da fé porque Deus colocou dentro de nós a sabedoria. E dentro dessa sabedoria, nós sabemos distinguir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Então, cabe a nós escolhermos qual iremos seguir. Se é o lado bom ou se é o lado ruim. Se é fazer o certo ou fazer o errado. Não é o outro que vai nos dizer o que nós devemos fazer. É a nossa sabedoria que vai dizer como nós iremos agir. Quem escolheu seguir o lado ruim é porque a sua sabedoria o levou a fazer aquilo. Quem escolheu seguir o lado bom é porque a sabedoria também os levou a fazer o que é bom, o que é justo e o que é certo. O Salmo responsorial que vem trazer para nós uma resposta à primeira leitura, um complemento àquilo que o livro da sabedoria vai nos dizer. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Nós somos almas sedentas por Deus. Nós buscamos dentro de nós aquilo que nos completa, aquilo que nos preenche, aquilo que nos dá a paz, aquilo que nos traz a certeza que estamos fazendo o que é certo e o que é justo. Essa certeza é Deus, o nosso Senhor. Por isso que nossa alma deseja e busca ansiosamente por Deus. Dentro de cada um de nós existe um vazio que só é preenchido por Deus. Nós podemos buscar preencher esse vazio com tudo que o mundo oferece. Nós podemos buscar preencher esse vazio com aquele carro do ano que eu tanto quero, eu conquisto, mas dentro de mim ainda vai existir esse vazio. Eu posso querer ter aquela casa, a casa mais bonita do mundo, mas dentro de mim ainda vai existir esse vazio. Porque esse vazio só é preenchido unicamente pela presença do Espírito Santo de Deus. Então, por isso que nós buscamos ansiosamente a presença de Deus e desejamos o Senhor. Porque é Ele que vai preencher aquilo que está dentro de nós. Vai refletir essa busca interior e profunda de Deus. Tem um outro salmo que vai dizer: assim como a coça suspira por água, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Então nós buscamos ansiosamente
o Senhor. E por que a coça suspira por água? Pegando um salmo para explicar o outro. Quando a coça suspira por água, o salmo vai dizer, não é porque ela está buscando água para saciar a sua sede. Quando ela está com medo, ela solta um odor que atrai os predadores, os leões. Então ela sabe que se ela pular dentro de um rio, aquele odor vai deixar de existir e ela vai deixar de ser perseguida pelo leão, pelo seu predador. E assim somos nós. Devemos mergulhar nessas profundezas dessas águas, que é o Espírito Santo de Deus, para encontrarmos com o Senhor. Somente quando estivermos mergulhados nos carismas, nos dons do Espírito Santo, é que nós iremos nos encontrar com o Senhor. Iremos saciar esse desejo, essa busca que tanto temos por Deus, por nosso Senhor. Este salmo pode ser usado por nós em vários momentos de oração, porque ele traz para nós uma reflexão daquilo que está dentro de nós, aquilo que nós tanto queremos e anseiamos. Ele enfatiza para nós a importância de se colocar na presença de Deus, a importância de se colocar em adoração, estar sempre buscando o Senhor cada vez mais. Então é isso que o Salmo traz para nós. E nós só vamos colocar essa busca por Deus em prática quando nós nos deixarmos guiar pela sabedoria. Então é a sabedoria que nos leva a buscar a presença de Deus, a se colocar na presença de Deus. Na segunda leitura, Paulo vem falar para nós de um tema também que nós muitas vezes ficamos sem entender, que é sobre o que vai acontecer nos fins dos tempos. São Paulo começa abordando para nós questão sobre a morte e a tristeza que ela pode trazer. A morte, pois muitas vezes, ela pode trazer a tristeza para a nossa vida, para o nosso coração. Só que nós que cremos em Cristo, não podemos nos deixar levar por essa tristeza e não podemos nos deixar nos abater com a morte. Porque a morte ela não é o fim da nossa existência. Ela é o começo de uma nova vida, de uma nova existência para Cristo. Então nós devemos ter em nós essa certeza, que quando morremos, nos encontramos com aquele que deu a vida por nós. Ressuscitaremos com Cristo no último dia. A tristeza, ela deve dar lugar à esperança. Na morte, nos traz a tristeza, mas nós devemos trocar a tristeza pela esperança. Porque em Cristo, nós temos a esperança da ressurreição e da vida eterna. São Paulo vai falar para nós sobre a crença na ressurreição, não em uma outra vida. Porque muitas vezes a gente pode ficar pensando, pelo critério quando fala em vida após a morte, de reencarnação. Não é isso que São Paulo está dizendo. Ele está dizendo para nós sobre a ressurreição em Cristo. Quando Cristo vier em sua glória, nós teremos uma vida nova em Cristo. Esse mesmo corpo será ressuscitado por Cristo para vivermos com Ele e para Ele. Então é isso que São Paulo vai nos falar. E da mesma forma que Cristo ressuscitou dos mortos, Ele também irá nos ressuscitar. Então a morte ela traz para nós essa certeza e essa esperança. Se com Cristo vivemos, com Cristo morreremos e com Ele ressuscitaremos. Porque se com Ele vivemos, com Ele também nós morreremos, como vai dizer São Paulo. Então esta passagem ela traz para nós essa certeza, que a morte ela deve trazer para o nosso coração a esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna. No Evangelho, também de forma
bem interessante, Mateus vai trazer para nós a passagem das 10 jovens, a parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes. Então, ou então alguns vão dizer das virgens prudentes e das virgens insensatas. Por que esta parábola para nós, já que estamos falando de um contexto dos fins dos tempos, de um contexto de morte? Porque esta parábola deve trazer para nós o sentido da vigilância, da preparação para a vinda de Cristo. Então, Jesus compara o reino dos céus a 10 virgens, que saem ao encontro do noivo. Então, essas virgens simbolizam o reino dos céus e a necessidade de estarmos preparados para o encontro com o Senhor. Essas virgens pode ser cada um de nós. Nós podemos olhar para nós e vermos, se Jesus voltasse hoje, quem nós estamos sendo? Virgens prudentes ou virgens imprudentes? Nós estamos sendo os cristãos que estamos nos preparando para a vinda de Cristo ou estamos despreparados para o encontro com o Senhor? Essa parábola é para nós olharmos primeiro para dentro de nós e vermos como estamos agindo, como está a nossa vida, como estamos nos preparando para o encontro definitivo com o Senhor. A parábola destaca a distinção entre 5 virgens. 5 são prudentes e 5 insensatas. As prudentes são aquelas que estão preparadas para se encontrar com o Senhor. São aqueles que estão preparados para o encontro definitivo com Cristo. Os insensatos são aqueles que não estão preparados para o encontro definitivo com o Senhor. Umas levaram azeite extra, se prepararam, colocaram a sua vida de oração em prática, buscaram fazer a vontade do Senhor e se colocaram sempre em vigilância e em preparação. Outros pensaram que isso não era necessário. Não é necessário estar preparado, não é necessário se colocar na presença do Senhor, vamos deixar isso para um outro momento. Outra hora eu me preparo, mas agora vou continuar como está. Vai dar tudo certo, o noivo não vai chegar por agora, então vamos continuar vivendo como estamos. A demora da vinda do noivo, que durante essa demora, essas virgens adormeceram. Indica que a vinda do reino não será imediata. Então nós vamos ver que a vinda de Jesus, ela não será imediata. Então nós não devemos cair num relativismo, num relaxo de que a vinda do Senhor está demorando, então eu vou dormir, vou esquecer de me preparar. Quando o noivo estiver chegando, eu me preparo. Só que nós vamos ver que o noivo não deu nenhum aviso que ia demorar e nem o momento da sua chegada. Quando o aviso chegou, o noivo chegou. O aviso não foi dado que o noivo estava chegando. O noivo chegou. As que estavam preparadas entraram para o local da festa. As que não estavam preparadas foram buscar o óleo, foram buscar se preparar para o encontro com o noivo. E nesse quesito, nessa preparação que elas foram se preparar para encontrar com o noivo, acabou que se tornou tarde demais. O noivo fechou o local da festa e aqueles que não se prepararam não puderam entrar. Ficaram de fora. Então, essa parábola ela traz para nós um grande ensinamento. Não devemos esperar a vinda de Jesus para nos preparar, para nos encontrarmos com Ele. Devemos nos colocar a todo momento em vigilância, em oração, nos deixar guiar pela sabedoria e pela prudência para nos encontrar definitivamente com o noivo, nos encontrar definitivamente com o Senhor.
Essa parábola ela vai enfatizar para nós a importância da preparação espiritual, da vigilância e da prontidão na fé. Nós devemos estar pronto para quando o Senhor vier, nos encontrarmos com Ele. Porque se formos esperar para nos preparar quando o noivo chegar, poderá ser tarde demais. E não é que o noivo não nos quis com Ele, é porque nós não estávamos preparados para encontrar com Ele. E quando nós não tivermos pronto, pode ser o momento em que Ele virá. Porque o final do Evangelho vai dizer que não saberás o dia e nem a hora. Então o Senhor não irá dizer para nós o dia e a hora que Ele virá. Ele virá e nos levará para a sua festa e nós devemos estar prontos para nos encontrar com Ele. O Senhor nos chama à conversão e à vida de conformidade com os ensinamentos de Cristo. Devemos conformar a nossa vida com os ensinamentos de Cristo e os ensinamentos do seu Evangelho. E que assim nós possamos, como virgens sensatas e prudentes, nos preparar para o encontro definitivo com aquele que nos chama para estar com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.